Senta que lá vem a história. Gente, eu tô até emocionada aqui, mas de hoje não podia passar. Já faz muito tempo que eu quero testemunhar as obras, um pouco das obras e das graças recebidas por São José. Hoje é dia de São José, 19 de março, e desde o ano passado, quando a gente visitou o seu santuário lá no Alto do Piquiri, eu cheguei a editar um vídeo, assim, a começar a montar para contar a história do meu testemunho com ele. Acabei não postando, não compartilhando com vocês, e eu tô com isso na cabeça. Então eu vou soltar esse vídeo sem edição nenhuma, sem microfone, sem nada, é do jeito que sair, falando totalmente do meu coração. Inclusive, eu estava em oração antes de começar a gravar aqui para vocês. Primeiro, eu só tenho a agradecer por tudo, porque São José é presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. A minha mãe sempre foi muito devota de São José, a minha avó também. E aí, começando lá atrás, desde quando eu era criança, para quem não sabe, eu perdi meu pai, tinha 6 anos de idade. E a minha mãe, assim, eu vi ela, eu enxergo ela, né? Como uma guerreira, uma batalhadora e uma mulher forte, cheia de fé, sabe? E a gente passou, até emociono, mas nós passamos por muita dificuldade financeira. E na época era totalmente, quem é da época sabe, era totalmente diferente as condições, as facilidades de compra que é hoje, né? Não tinha essas questões de parcelamentos, enfim. E aí ela sempre tava lá, firme, pedindo para São José, pedindo a intercessão dele para ajudar a pagar as contas, para ajudar a vencer. Teve época que ela trabalhou 2 períodos. Ela trabalhava o dia inteiro e à noite ela tinha que trabalhar também. E assim, eu lembro que eu tinha muita saudade, sabe? Até dela, assim, de ficar com ela. Mas eu entendia, nunca questionei e nunca falei, acho que isso pra ela, né? Mas assim, Deus nunca nos desamparou. Minha avó ficava comigo, ficava com a gente. Minha avó ajudou muito a gente no processo depois da perca, né, do meu pai. E aí a minha avó também era muito devota de São José, e ali assim eu fui crescendo e com essa devoção pela Sagrada Família, por Deus, e aí eu vi minha mãe conquistando, sabe? Através de muito trabalho, de muito esforço, ela conseguiu, ela venceu através da intercessão de São José, conseguiu comprar a casa, né? A nossa casa na época aqui em Franca, conseguiu assim pagar várias contas, teve livramentos que ela não esperava, de contas que surgiram que ela nem sabia, e São José estava ali firme com ela, ajudando, honrando cada segundo, cada continha, sabe? E sem contar o tanto que ele ajuda, né? Que a gente sempre pede, claro, em primeiro lugar, por saúde, por proteção, pela família, né, em primeiro lugar ali, para sermos amparados. Eu sempre falo sermos invisíveis aos olhos dos inimigos. E eu devo toda essa fé, esse amor por São José à minha mãe, à minha avó. Hoje eu deixo aqui a minha gratidão, meu carinho por isso, por ter presenciado fé, tanta confiança ali o tempo todo, e por ter visto o milagre acontecer de coisas que eram impossíveis, tanto financeiramente quanto em questão de saúde, de percas, de uma superação de um luto, né, que foi pego totalmente ali desprevenido, porque meu pai morreu de infarto. E aí, né, a gente vai crescendo. Aí casei, sempre ali pedindo a intercessão de São José, sempre agradecendo a ele, porque eu falo, a gente tem que ser grato, né, gente? Às vezes você não alcança aquilo que você tá querendo agora, mas é porque não era pra ser. Você tem que ter isso em mente, não era pra ser. Porque o que é pra ser? E se você realmente entregar verdadeiramente nas mãos de Deus, vai acontecer. No tempo certo, na hora certa. É isso que eu acredito. E aí,
No ano passado eu fui ao Santuário de São José para agradecer, com a minha família recebi essa graça, porque nós ficamos, né? 3 anos e pouco sem carro, e eu sou corretora de imóveis, né? Tenho filhos pequenos, a gente tá sempre corretor. Só de ser corretora de imóveis a gente precisa do carro para trabalhar, para atender. E aí minha mãe entrou em ação mais uma vez quando a gente foi vender o carro por uma boa causa, sabe? Eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, você pode ajudar a gente? Assim, daria certo você revezar o carro comigo? E ela sempre dizendo o sim para nós, para minha família. Isso, gente, não tem preço. Às vezes a gente vai falar assim, é uma coisa material. Mas é uma coisa, assim, as coisas materiais fazem parte do nosso dia a dia. São conquistas e são bens que a gente precisa, né, para o trabalho, para o nosso dia a dia. Cada um sabe da sua necessidade, da sua particularidade. E aí, aí ela me emprestou para nossa família, né? Ajudou muito o leve trás com os meninos, o trabalho, os afazeres, os compromissos, e deu tudo certo. Só que eu tava ali, gente, eu firme com São José, São José, São José. Escrevi no meu diário espiritual, escrevi, assim, várias vezes no meu, né, caderno, nas minhas orações. Falei com Deus e ali pedindo para São José me ajuda. Mentalizei, que eu escuto muito essas terapeutas, né, falando, mentaliza aquilo que você quer, repete várias vezes, coloca isso na sua mente e vai dar certo. E o impossível pode acontecer na sua vida. E aí, no ano passado, a gente conseguiu comprar o carro novamente, aliviamos a correria da minha mãe, né? Porque, coitada, ela abriu mão de muita coisa, abriu mão dos compromissos dela do dia a dia para poder me ajudar, para eu conseguir trabalhar, para ajudar a minha família. Isso não tenho o que falar, né? E aí São José ajudou a gente a comprar o carro novamente. E nós falamos, eu e meu marido, quando a gente conseguir comprar o carro novamente, São José, nós fizemos uma novena em família. E aí nós falamos, quando a gente conseguir comprar o carro novamente, nós vamos até o seu santuário, lá no Alto do Piquiri, com o Padre Mário, uma obra maravilhosa. Padre Mário sempre posta evangelho todos os dias, fala um pouco sobre o santuário, e vale a pena você ir lá conhecer, porque, gente, você chega, você sente aquela energia boa, a espiritualidade, e você sente que não tem como falar que não é uma obra tão maravilhosa de Deus. E conseguimos ir, e eu sou muito feliz e grata porque a gente conseguiu cumprir aquilo que nós falamos para São José, alcançamos a graça. Demorou um pouquinho? Demorou, mas conseguimos alcançar, e veio da melhor forma, e veio o melhor para nós, porque é o que eu falei para vocês, você pede, você confia, você entrega, e aquilo que for o melhor para você e para a sua família vai chegar, vai vir aquilo que for de merecimento, cada um com seu jeitinho, cada um com seu tempo, cada um no seu momento, mas não desistam. E finalizando, que São José interceda por vocês, por toda a sua família, que vocês creiam e acreditem que não estamos sozinhos nessa terra. Graças a Deus, Deus é tão perfeito que Ele deixou o nosso anjo da guarda, a Sagrada Família, uma história tão linda, inexplicável, tão perfeita, para a gente se apegar e para a gente sempre se lembrar, não estamos sozinhos. Acreditem, aquilo, às vezes você está passando por dificuldade agora, que eu nem citei, né? Muitas das coisas São José fez por nós, em momentos de percas, na perca do nosso filho, falando por cima, né? A empresa do meu marido já pegou fogo uma vez. Nós já passamos por muitos altos e baixos, por muitas provações, mas nunca deixamos de crer no nosso bom Pai Todo-Poderoso e na Sagrada Família que está sempre junto com a gente. Então, que a Sagrada Família, que São José, esteja sempre rogando por todos nós, pela minha família e pela sua família. Um beijo, fiquem com Deus.